durante essa semana eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus falou no meu coração. O tema dessa palavra nessa noite: não pare até que tudo seja completo na sua vida. Amém? Então olha para essa pessoa mais uma vez e diga para ela assim: não pare até que tudo seja completo na tua vida. Não significa que depois que tudo se completar você vai parar. Significa que você não vai desistir, que você não vai parar no meio do caminho, que você não vai jogar aí, sabe, as coisas e vai dizer assim: chega, eu não suporto mais. Significa que você vai continuar, porque Deus ele tem uma promessa para nós. Enquanto a promessa do Senhor ela não se cumprir, amém? Eu não posso pular ou não posso passar para uma outra etapa. E por isso que o tema é: não pare até que tudo seja completo na sua vida. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João. João capítulo 14, versículo 6. João capítulo 14, versículo 6. No meio desses jovens aí, tem algum que está nos visitando pela primeira vez ou não? Todos já são frequentadores? Ó, que bênção, hein? Deus abençoe vocês. Amém? Que Deus possa falar tremendamente no coração desses jovens aí, porque vocês que vão fazer a diferença nessa terra. Eu daqui uns 50 anos eu vou morrer. Amém? Eu tenho 51 agora, daqui 50 anos eu vou morrer. Vocês têm que dar continuidade desse negócio aí. Amém? João 14, 6, Jesus dizendo assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? Eu acredito que esse versículo aqui é o balizador de tudo. Por que eu quero que você entenda nessa noite? Você já parou para pensar quantas vezes você saiu do trilho? Quantas vezes você perdeu o prumo? Amém? Você estava caminhando com todo o fôlego, com toda a perspectiva, e de repente você saiu do trilho. De repente você saiu do prumo. O prumo é um pedaço de fio com um pedaço de ferro, não, de bronze, que o pedreiro ele usa para fazer com que a parede fique reta. Amém? Então ele vai levantando a parede e ele vai colocando aquele prumo para que a parede não fique torta. Quantas vezes nós perdemos esse prumo? Quantas vezes nós nos desviamos do propósito e do projeto que Deus tem preparado para nós? Porque infelizmente nós temos uma tendência de sair fora do trilho. Talvez por tentar buscar alguma coisa que Deus não pediu para a gente buscar. Talvez para fazer algo que Deus nunca pediu para a gente fazer, e a gente acaba saindo do trilho. Talvez porque o trilho fica meio enjoativo de andar num trilho. Amém? Quem aqui já andou em cima de um trilho de trem? Eu já fiz muito isso quando eu era jovem. Amém? E às vezes as pessoas, por ter que andar em cima de um trilho, elas acabam perdendo o equilíbrio e saindo fora do trilho. Por isso que Jesus ele fala que Ele é o caminho, que Ele é a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Amém? E aí, a única forma de nós balizarmos a nossa vida, de nós colocarmos a nossa vida novamente nos trilhos, é olhando para Jesus. Amém? Quando a nossa balança está fora do peso, só Jesus pode balizar essa balança. Amém? Quando as coisas estão erradas,
e nós perdemos aí o prumo ou saímos do trilho, só Jesus pode nos colocar novamente nesse trilho, só Jesus pode nos colocar novamente no prumo. Então, a única maneira de nós voltarmos ao propósito é olhar para Jesus. Jesus é aquele que nos dá destino, Jesus é aquele que nos dá direção. Então, se você se sente meio fraco, se você sente como se alguma coisa não está bem com você, olhe para Jesus. Tire um pouquinho os seus olhos do homem e olhe para Jesus. Porque em Jesus Cristo não tem erro. Em Jesus Cristo não tem sombra de variação. A balança de Jesus, ela é perfeita. Amém? Então, a única forma de nós balizarmos a nossa vida, quando ela sai um pouquinho fora, é olhar para Jesus Cristo. E eu quero convidar você nessa noite a olhar para Jesus Cristo. Cristo é a estrela que apaga o nosso passado, é a estrela que clareia o nosso presente, e é a estrela que indica o nosso futuro. Então, quando nós olhamos para Jesus Cristo, amém? Ele passa uma borracha do nosso passado, Ele traz uma luz para os nossos dias, e Ele aponta o nosso futuro. Os reis magos, quando ficaram sabendo que Jesus Cristo, o Rei dos Reis, tinha nascido, eles seguiram uma estrela. A estrela apontou Jesus Cristo. Então, quando você se sentia meio fraco, meio desanimado, sabe, meio cabisbaixa, meio jururu, sabe jururu? Quem sabe o que é jururu? Jururu é quando você está meio, sabe, meio triste, meio bravo, meio ranhento. Olhe para Jesus. Amém? Porque só Ele tem a palavra de vida eterna. E só Ele pode nos colocar de volta no trilho. Amém? Cristo, Ele veio colocar no prumo aquilo que tinha se perdido no jardim do Éden. E nós vamos entender um pouquinho sobre esse assunto, sobre esse porquê de Jesus, o porquê que Jesus veio para essa terra, qual foi o propósito dele, amém? O porquê que nós precisamos olhar para Jesus Cristo. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu queria que você olhasse para essa pessoa aí e perguntasse para ela assim: o que você tem feito com a vida que Deus te deu? É muito sério. Amém? O que você tem feito com essa vida que Deus te deu? Você tem desperdiçado? Porque uma coisa é certa: todos nós vamos morrer. A vida é como se fosse um jogo. No final, todo mundo vai morrer. Então olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim: no final todo mundo vai morrer. Agora pergunta é o que você tem feito com a sua vida. Porque Deus deu a vida para cada um cuidar dela. Então a vida, ela não pode ser desperdiçada. A vida precisa ter um foco, precisa ter um objetivo, precisa ter um porquê que eu estou aqui nessa terra. Jesus Cristo, Ele tinha um propósito. Jesus Cristo, Ele fez muita coisa com a vida o qual o Pai lhe deu. Quando Jesus Cristo, Ele veio para essa terra, Ele sabia exatamente o que Ele tinha que fazer com a sua vida. Jesus Cristo, Ele não veio ou caiu de paraquedas. Jesus Cristo sabia o propósito e o porquê da sua vida. E cada um de nós precisamos saber o porquê da nossa vida. Porque senão nós vamos desperdiçar a nossa vida. Nós vamos nos intocar numa caverna e não vamos fazer mais nada. E vamos desperdiçar aquilo que é mais precioso que Deus nos deu, que é a vida. Muitos jovens desperdiçam, não só jovens. Esse dia eu estava olhando
fui buscar minha sogra, eu vi um velho entrando numa boca para pegar droga. Então não é só os jovens não, muitos velhos aí estão desperdiçando a tua vida até hoje. Infelizmente as pessoas estão desperdiçando a sua vida com coisas que Deus nunca pediu para fazer. Mas Jesus, ele tinha um propósito. Repita comigo assim: Jesus tinha um propósito. O propósito de Jesus era a cruz. O propósito de Jesus era ressurreição. Quem aqui vai ressuscitar? Caramba, gente, vocês não vão ressuscitar não quando Jesus, nos últimos dias, quando Jesus buscar, vocês não vão ressuscitar? Quem acredita na ressurreição? Acho que é mais fácil eu perguntar dessa forma. Quem acredita na ressurreição? Fala aí comigo. Mais uma vez, quem acredita na ressurreição? Um dia Jesus vai vir buscar a igreja, e eu quero ressuscitar dos mortos e entrar junto ao Pai, no paraíso, o lugar que Ele tem preparado para nós. Amém? Jesus, ele acreditava na ressurreição. Jesus sabia que aquela cruz seria o caminho para a ressurreição dele. Seria o caminho para tudo acontecer. Só que eu queria que você entendesse nessa noite, porque colocar espinhos nos braços, nas pernas, pendurar uma pessoa na cruz, com todo o peso do corpo, rasgando a carne, esmagando ali as pernas, enfiando uma lança do seu lado, parece algo insuportável só de ver. Amém? Só de você ver uma situação dessa parece ser algo insuportável. Agora imagine você passando por tudo isso. Só de você olhar aqueles filmes de Jesus, você já fica indignado com aquilo. Existe uma dor dentro de você, é quase insuportável de ver aquilo ali. Agora imagine você vivendo tudo aquilo. Eu acho que você começaria a chorar, a gritar de desespero: me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Eu acredito, se fosse eu e você, nós colocaríamos a nossa cara na terra e começava a chorar, dizendo: Pai, nos ajude, nos tira dessa situação. Porque nem eu e você conseguiria suportar o que Jesus Cristo suportou na cruz do Calvário. Só que Jesus, ele se ofereceu por isso. Repita-se comigo: Jesus se ofereceu por isso. Jesus escolheu isso. Não foi nenhum homem que impôs isso para ele, gente. Amém? Foi escolha de Jesus Cristo. Em João 10:18, na parte A, ele diz assim: ninguém tira a minha vida, ou melhor, ninguém tira a minha vida de mim, mas eu dou por conta própria. Jesus estava dizendo assim: ninguém pode mexer nisso aqui, ninguém pode tirar a minha vida, mas eu dou a minha vida. Amém? Não é por obrigação, mas eu dou a minha vida. Em Mateus 26:53, lá no jardim do Getsêmani, quando os romanos pegam Jesus, a partir do momento daquela traição, a Bíblia diz que Pedro arranca a espada e corta a orelha de Malco. E aí Jesus olha para Pedro e fala: ei, por que isso? Você acha, se eu não pedisse para o meu pai, ele não mandaria 12 legiões de anjos para me ajudar? Ele olha para Pedro e diz assim: Pedro, eu estou passando por isso, eu vou passar por isso porque eu quero. Porque se eu quisesse, eu pedia para o meu pai, rapidamente ele mandava 12 legiões de anjos aqui. Então tudo que Jesus Cristo fez foi por vontade própria. É como se Jesus estivesse falando para Pedro aqui: eu não estou preso aqui porque eles querem. Eu estou preso aqui porque eu quero. É como se ele estivesse dizendo assim: você acha que Herodes, Pilatos, os romanos têm poder para me prender? Jesus estava dizendo que eles faziam parte da
na história que o Pai tinha escrito. Todos eram protagonistas, ou melhor, faziam parte ali, coadjuvante. Jesus estava dizendo: eu e o Pai, nós temos controle de tudo. Ninguém pode impor para mim o que eu devo e o que eu não devo fazer. A escolha é minha. É isso que Jesus estava dizendo. E tem um nome para isso, gente. Dessa escolha de Jesus. É chamado de amor. Repita assim comigo: é chamado de amor. Romanos 5,8 diz assim: Deus mostra o seu amor por nós, porque enquanto éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Aí aqui é a minha pergunta para você nessa noite. Vocês estão comigo aí ou não? Sim ou não? Olha para essa pessoa e diga assim: não conversa agora, tá? Vamos prestar atenção no pastor, porque a palavra do Senhor vai falar conosco de uma forma especial. Amém? Eu vou fazer uma pergunta para você aqui nessa noite. Esse sofrimento aqui, esse serviço que Jesus fez aqui por um amor maior, a pergunta é: como Jesus suportou tudo aquilo que aconteceu na cruz? Era um amor, mas o sofrimento foi muito maior do que aquele amor. Como que Jesus Cristo suportou? Como que Jesus Cristo venceu aquilo? Porque para Jesus suportar, tinha que ter um propósito. Amém? Porque ninguém vai fazer alguma coisa por fazer. Tudo na nossa vida tem um propósito. Você está aqui na igreja por um propósito. Eu acredito. E a resposta está lá em Hebreus, capítulo 12, verso 2. Hebreus, capítulo 12, verso 2. É a resposta. Por que Jesus Cristo, ele passou por tudo isso? Diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus suportou a cruz, Jesus suportou a humilhação, Jesus suportou o despojo, Jesus ele foi ridicularizado, Jesus foi açoitado, Jesus sentiu dor, amém? Ele poderia ter pedido para o Pai, que o Pai tirasse ele daquela cruz. Ele poderia ter dizido assim: Pai, mande resgate aí, mande ajuda. Mas Jesus escolheu a dor. Jesus escolheu a cruz. Tudo isso pela alegria que lhe foi proposta. Repita assim comigo: pela alegria que lhe foi proposta. Vocês conseguem entender isso? Houve uma proposta, uma alegria proposta para Jesus a respeito da cruz do Calvário. E ele passa por cima de tudo isso aí por uma alegria que lhe foi proposta. Agora a pergunta que eu faço para você nessa noite: qual foi a alegria que foi proposta para Jesus, além dos horrores da crucificação? Qual foi a alegria, além desse grande ato de amor, que nos tornou possível amar as pessoas? Qual foi a alegria proposta para Jesus? João 10, 18, versículo que eu li outrora, ele diz assim: ninguém tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade, tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem eu recebi do meu Pai.
João 2,19. Está conseguindo colocar aqui ou não? João 2,19 diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28,18. Então Jesus aproximou-se. Eu li. É isso mesmo. João 2,19, eu li errado aqui. João 2,19, Jesus lhe respondeu: destrua esse templo e eu levantarei em 3 dias. Amém? Por isso que vocês olharam ali, né? Estava errado, né? João 2,19, né? Mateus 28,18 agora. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Apocalipse 1,18. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno, ou do Hades. Apocalipse 3:21. Ao vencedor darei o direito de se assentar-se comigo em meu trono, e assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não podem vencê-la. É como se Jesus estivesse dizendo assim: do meu trono eu edificarei a minha igreja nessa terra, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Tudo isso que eu estou lendo aqui foi a alegria que foi proposta para Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo sabia que ao vencer aquela cruz, a igreja seria edificada nessa terra, o inferno não poderia vencer ela. Jesus sabia que ao vencer a cruz, ele sentaria com o Pai, junto com o Pai no seu trono. Amém? Jesus, ele sabia que ao vencer aquela cruz, todo o poder e autoridade seria dado a ele. Então existia por trás dessa cruz uma alegria proposta para Jesus Cristo. Jesus sabia o porquê daquela cruz. Quando lá em Hebreus 12 diz que Jesus, pela alegria que estava proposta, suportou a cruz. Essa alegria que Jesus recebeu aqui, tem muito mais coisas envolvidas nela. Tem muito mais coisas que são escritas na palavra do Senhor, que era uma alegria proposta para Jesus Cristo, a respeito daquela cruz. Amém? Então Jesus ele não foi naquela cruz simplesmente por ir. Jesus foi para aquela cruz porque ele sabia que existia uma alegria por trás daquela cruz, proposta para ele. Vocês estão me entendendo ou não? Viajando aí, quem está comigo aí, vocês estão entendendo ou não? Sim ou não, igreja? Porque se nós entendermos o que o Espírito Santo de Deus está querendo falar conosco nessa noite, nós vamos sentir alegria para viver nessa terra, e nós vamos descobrir e saber qual é o nosso propósito nessa terra. Amém? Nós não vamos desperdiçar mais a nossa vida à toa por qualquer coisa. Quando eu descobrir o valor de fato que a minha vida tem nessa terra. Amém? Porque existe uma alegria por trás de tudo isso aí. Se Jesus ele estivesse aqui nessa noite, ou melhor, Jesus está aqui nessa noite, e Jesus ele falaria com você dessa forma aqui, que está em João 15:11. João 15:11. Essas coisas vos tenho falado, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Era isso que Jesus Cristo falaria para você. Por isso eu te digo, não pare até que tudo seja feito na sua vida, meu irmão. Não desanime por nada, porque a alegria do Senhor será completa na sua vida.
Não desista, não pare, não desanime, não pare no meio do caminho. Persista. Eu fico imaginando se Jesus Cristo tivesse parado no meio do caminho. Se Jesus Cristo tivesse dito assim: é muito sacrifício demais, eu não vou suportar esse negócio. Toda a alegria que foi proposta para ele tinha vindo ao chão, não ia valer de nada a nossa vida aqui. Mas Jesus, ele foi até o final, valorizando, e olha que ele viveu só 33 anos nessa terra. O que aquele homem fez em 33 anos, tem muita gente, se viver aqui 200 anos nessa terra, não vai fazer o que Jesus Cristo, porque ele aproveitou cada minuto dele nessa terra. Cada minuto dele foi aproveitado para agradar o coração do Pai. Cada minuto que ele viveu aqui, ele viveu para a honra, para louvor e para a glória do Pai. Porque ele sabia que a vida dele nessa terra era passageira. Eu sempre tenho falado isso aqui. A nossa passagem nessa terra é uma questão de momento. Nós vamos só passar por aqui. Amém? Porque a nossa vida de fato e de verdade é lá no céu. Pergunta para o teu irmão: você vai morar no céu junto comigo? Nós somos cidadãos dos céus. Nós não pertencemos a essa terra. Aqui é só uma passagem. Amém? Só que, se é só uma passagem nessa terra, por que desperdiçar essa passagem? Por que não fazer aquilo que o Pai espera que cada um de nós venhamos fazer? Por que não dar o nosso tudo em gratidão ao Pai? Pela oportunidade que nos deu de viver aqui na terra. Porque a nossa alegria, ela só vai ser completa de verdade se nós entendermos o porquê que nós estamos vivendo nessa terra. Porque enquanto nós não entendemos o que nós estamos fazendo nessa terra, a nossa alegria nunca vai ser completa. Por isso que as pessoas ficam jururu, as pessoas ficam desanimadas, as pessoas ficam bravas, as pessoas ficam, com raiva, as pessoas ficam desanimadas. E nós somos seres humanos, nós vamos passar por esses momentos. Mas esses momentos precisam ser só para nos despertar para algo muito grande que Deus espera de cada um de nós. Amém ou não amém? Vocês estão comigo ou não? Então olha para essa pessoa cheirosa que está do teu lado e fala assim: meu irmão, não pare, até que tudo seja feito na sua vida. E Deus vai fazer algo. Amém? Amém ou não amém? Enquanto a minha família não for ganha para Jesus, eu não vou parar de orar. Enquanto o meu sonho não for realizado, o meu projeto for alcançado, eu não vou parar de orar. Porque quando o meu projeto for realizado, eu vou tomar posse dele, e aí eu vou entrar em oração para novos projetos. Mas eu não posso parar, porque a alegria do Pai em nós é uma alegria completa. É isso que Jesus estava falando em João 15:11. Essas coisas vos tenho falado, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Se a alegria que foi proposta para Jesus estiver em nós, a nossa alegria vai ser completa. Amém ou não amém? Vocês estão comigo? Sim ou não? Então olha para essa pessoa de novo e diz assim: Deus deseja que a alegria que foi proposta a Jesus, que lhe deu poder de suportar o maior sofrimento, no maior amor pelos perdidos, Deus quer que essa alegria seja a sua alegria. Dê uma salva de palmas para Jesus Cristo. Vocês têm certeza que essas palmas foi para Jesus? Porque se foi para Jesus, foi muito fraquinho. Amém? Deus
Deus, Ele quer que essa alegria que Jesus teve pelo perdido, amém? Ao ponto de se entregar, Deus quer que essa alegria esteja em nós. No caso de Jesus aqui, a esperança da ressurreição foi a alegria que levou Ele à cruz. Amém? No caso de Jesus, o que levou Ele à cruz foi a questão da ressurreição. Ele sabia. Por isso que Ele diz assim: vocês podem destruir esse templo aqui. Em 3 dias, ele é reconstruído novamente. Jesus, a alegria dele era saber que ele ia ressuscitar, que o poder seria derramado sobre a vida dele. Então essa alegria foi proposta para Jesus. E assim, meu irmão, pela alegria que foi proposta na ressurreição, para suportarmos o preço do amor, que essa alegria esteja em nós, que a cada dia, cada minuto de vida nessa terra, amém? Nós possamos viver nessa terra, acreditando que nos últimos dias nós vamos ressuscitar junto com Cristo. Porque se isso for a nossa alegria, nós vamos usar a nossa vida da melhor forma possível nessa terra. Agora, se eu não acreditar que eu vou ressuscitar junto com Cristo nos últimos dias, eu vou ficar sentado, parado e não vou fazer nada. Mas quando eu acredito que eu vou ressuscitar junto com Cristo, eu regaço as mangas e digo assim: agora eu vou fazer algo para o reino do Senhor. Agora eu vou fazer algo em favor de Cristo Jesus. Porque um dia eu vou me encontrar com o Senhor nos céus. No grande dia da ressurreição eu vou encontrar com o Pai. E Ele vai dizer assim: pode entrar, meu filho amado, entra no gozo, entra no descanso do teu Pai. E aí Ele vai começar a mostrar para mim as coisas que eu fiz aqui nessa terra, e vai mostrar os meus galardão. Fala para o teu irmão assim: meu irmão, você precisa trabalhar em favor do galardão, meu irmão. Amém? Fala para ele assim: você precisa ter muitos galardões, porque é isso que vai contar para nós no dia da ressurreição. Se você não fizer nada nessa terra, amém. Eu imagino o galardão como se fosse algo que nos desse uma credencial para ficar na frente de um evento. Amém? Sabe quando você vai num evento aí, camarim, né, aquela parte da frente ali, né, que fica camarote, né? Você comprou o camarote, amém? As primeiras cadeiras da fila você comprou. Enquanto todo mundo está lá tentando gravar lá para ver quem está cantando lá no fundo, aí você está lá na frente, vendo o artista que está ali. Eu imagino o galardão dessa forma. Amém? Você pertinho de Jesus. Enquanto aqueles que não têm galardão lá atrás, tentando subir no pescoço do outro para ver Jesus, e você do lado de Jesus ali. Falando: camarada, olha, todos os dias da minha vida eu vou estar frente a frente com Ele, olhando para Ele, curtindo, enquanto os outros vão estar lá: meu Deus, eu estou aqui no céu, mas eu não tenho acesso a Ele, porque só viveu nessa terra. Fala para o teu irmão assim: não desperdice a sua vida, meu irmão. Amém? Meu apóstolo, me mostra um exemplo desse gozo, desse amor, dessa felicidade. Me mostra para mim homens da Bíblia que tiveram essa alegria da ressurreição, por isso fizeram algo. Na Bíblia nós vamos encontrar vários testemunhos, mas eu queria chamar a atenção de você num exemplo aqui glorioso, um exemplo que mexe com a nossa estrutura, porque através desse exemplo aqui de um cristão, de um homem que viveu aí o poder da ressurreição, a esperança da ressurreição,
fazendo algo que agradava o coração do Pai. Abra a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ler aqui algo interessante. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Deixa eu arrumar aqui que eu fiz errado aqui. É isso. Capítulo 16. Vamos ler do versículo 16. Vocês acharam aí, não? O Samuel deve ter achado. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Amém? E aconteceu que, indo-nos nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Essa jovem, ela saiu endemoniada, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós. Quem estava escrevendo esse livro aqui? Repita-se comigo, Lucas. Amém? Por isso que ele diz assim, estava seguindo a Paulo e a nós. Lucas era um médico que caminhava junto com Paulo. Estava seguindo a Paulo e a nós, e clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora, aquele demônio saiu. E aí no versículo 19: e vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando os magistrados, disseram: estes homens, sendo judeu, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Olha só que algo interessante. Esse texto aqui fala de um momento em que Paulo e Silas, eles chegam até essa cidade de Éfeso, e ali existia um principado, uma potestade. Só que Paulo e Silas e os discípulos, os apóstolos, eles tinham uma alegria dentro deles. Eles tinham uma alegria da ressurreição. Eles sabiam que tudo que eles fizessem, amém, se eles morressem naquele momento, eles iriam ressuscitar com Cristo Jesus. E a Bíblia diz que eles começam ali a pregar o evangelho naquela cidade. E a Bíblia diz que levanta uma menina endemoniada. E aquela menina começa a gritar que eles eram filhos do Deus Altíssimo. Mas, começou a atormentar e não deixava Paulo pregar. E Paulo olhou naquele momento e teve discernimento de espírito. E entendeu que aquele espírito, aquela voz daquela menina, era um demônio que estava manifestado nela. Porque aquela menina tinha um espírito de adivinhação. E trazia muito lucro para aquela cidade. E Paulo ali dá uma ordem. E aquele demônio vai embora. E quando aquele demônio vai embora, aquela menina perde o poder que ela tinha de adivinhação. Então significa que aquele povo, o dono daquela menina, não tinha mais lucros. E eles pegam Paulo e começam a espancar Paulo e Silas, batem neles, açoitam eles,
Depois amarram os dois, as pernas dos dois, e jogam eles no cárcere. E ainda dá ordem para que os guardas os amarrassem no tronco. E assim aconteceu com Paulo e Silas. Mas olha só o que aconteceu depois. No versículo 34. Melhor, no capítulo 25 até o versículo 34. No versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, tirar a sua própria vida, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui. E pedindo luz, soltou dentro, e todo trêmulo se prostrou-se ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor. E todos os que estavam em sua casa, e tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando a sua casa, lhe pôs a mesa, e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido no Senhor. Alegria da ressurreição. A Bíblia diz que enquanto eles cantavam, aconteceu um terremoto. Tome cuidado, quando você estiver adorando à meia-noite, pode acontecer um terremoto, amém? Que pode abalar todas as estruturas, e trazer libertação de todos os cativos, que você tem orado e que você tem clamado. A Bíblia diz que Paulo e Silas, à meia-noite, eles começaram a adorar o Senhor, porque no coração de Paulo e Silas, existia uma alegria, uma felicidade tão grande, que aquilo que eles estavam fazendo, não importasse se eles morressem. Tanto é que eles foram açoitados, apedrejados, bateram neles, amarraram eles, jogaram eles dentro de um cárcere amarrado. E mesmo assim, os dois cantavam o hino da vitória. Mesmo assim, eles expressavam a felicidade de Cristo Jesus que estava dentro deles. Porque nada era mais importante para Paulo e para Silas do que fazer a vontade do Pai. Os portões foram abertos. Paulo e Silas aqui, eles poderiam ter visto ou se vingado daquele carcereiro, porque aquele carcereiro quis se suicidar, amém? Atos 16, 27, Paulo poderia fazer o quê? Mateus, virar as costas, deixa que morra,
Vamos triunfar, porque afinal de contas as cadeias foram abertas, Deus fez um milagre aqui nessa noite, Deus está nos livrando, vamos embora. Mas Paulo e Silas, ao invés disso, eles resgataram aquele carcereiro e toda a sua família e ofereceram Jesus para eles. Vocês conseguem entender isso ou não? E a Bíblia diz que eles batizam toda a casa e toda a família, porque Paulo e Silas, a alegria da ressurreição era tão grande dentro deles, que no momento que as cadeias foram abertas, na convicção deles, é como Paulo disse na tua palavra: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. A convicção de Paulo era: esse milagre não é para nós, esse milagre é para salvar essa família. Se fosse eu e você, meu irmão, nós já iríamos processar esse guarda. Se fosse eu e você, a gente ia dizer assim: aí, está vendo? Me bateu, me machucou, me prendeu. Agora fique você aí, que eu estou saindo. Porque essa é a tendência do ser humano. Essa é a tendência. Porque talvez o homem menos merecedor daquela cidade de Filipos ali era a família daquele carcereiro. Que menos merecia alguma coisa era a família, tanto do carcereiro como o carcereiro. Mas não é dessa forma que Deus vê as coisas. Não é dessa forma que homens e mulheres de Deus veem as coisas. Paulo e Silas, depois da humilhação, eles cantaram, adoraram o Senhor. Se fosse eu e você, qual seria a nossa atitude? Por menos do que isso, nós viramos a nossa cara para as pessoas. Por menos do que isso, nós queremos colocar a pessoa no pau, na justiça. Vai ter que me pagar o que deve. Por menos do que isso, nós fazemos aquele sinalzinho assim, ó, estou de mal. Por menos do que isso aqui, que Paulo e Silas enfrentou, nós viramos a cara para as pessoas e dizemos assim: não quero mais papo, não quero mais conversa, me magoou, me fez mal, me traiu, mentiu. Qual seria a nossa atitude? Pergunta para o seu irmão: qual seria a sua atitude, meu irmão? A atitude de Paulo e Silas foi diferente. Quando você lê a palavra, Paulo aqui, ele usa 4 vezes a frase porque ele sofreu as perseguições no seu ministério. Amém? O apóstolo Paulo, junto com os apóstolos, eles sofreram perseguições. E ele cita por que disso. Em Atos 23, 6, diante dos judeus lá em Jerusalém, Atos 23, 6, ele diz assim: então Paulo, sabendo que algum deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Olha só, olha o sofrimento. Paulo estava sendo julgado porque ele acreditava na ressurreição dos mortos. Essa é a primeira vez que ele relata aqui o sofrimento que ele passou, a perseguição que ele passou, justamente porque ele acreditava em algo. Em Atos 24, 21, diante de Félix, em Cesareia, ele diz assim:
a não ser que tenha sido este. Quando me apresentei a eles, bradei, por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Mais uma vez, Paulo diz assim: estou sendo perseguido, estou sendo julgado, porque eu estou pregando a ressurreição dos mortos, porque eu acredito na ressurreição dos mortos. Olha só a alegria que estava dentro do coração de Paulo, era a mesma alegria que estava no coração de Jesus, quando ele se entregou naquela cruz, em acreditar na ressurreição dos mortos. Atos 26, 8, diante do rei Agripa, ele diz assim, então Agripa disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo você pode convencer-me a tornar-me cristão? Olha só, Paulo mais uma vez sendo julgado, sendo perseguido, porque ele estava falando do amor de Cristo. E esse homem, ele usa isso: você acha que você vai me convencer? Mas Paulo sabia das suas convicções. Paulo sabia o porquê ele estava nessa terra. Paulo sabia o que esperava ele num futuro. Por isso que Paulo não media suas palavras. Ele sabia que ele precisava pregar Cristo Jesus. Ele sabia que ele precisava pregar sobre a ressurreição dos mortos. Paulo sabia que ele precisaria pregar todos os dias da sua vida Cristo ressurreto. Atos 28, 20, Paulo falando aos judeus em Roma: por essa razão pedi para vê-los e conversar com vocês, por causa da esperança de Israel, é que estou preso com essas algemas. Mais uma vez Paulo dizendo para os judeus de Roma, pedindo para eles, dizendo para eles: gente, porque eu acredito que Israel será salvo, porque eu acredito na conversão de todos, é por isso que eu estou preso. Paulo falando com os seus irmãos. O que eu vejo aqui? Que a ressurreição de Cristo é a ressurreição de todos os cristãos nessa terra. Foi pelo poder sustentador da canção de Paulo e Silas, no sofrimento, no amor pelo carcereiro, que eles adoraram o Senhor, o Rei dos Reis. Amém ou não amém? Em outras palavras, pela alegria que foi proposta a Paulo e Silas, eles cantaram na prisão, e eles amaram os carcereiros. Foi pela alegria que foi proposta a ele, foi pela alegria que estava diante deles, que eles cantaram e salvaram os pecadores. Qual que é a alegria que está proposta para nós? Nós precisamos descobrir isso, porque senão nós não vamos viver nessa terra da forma que Cristo espera que cada um de nós venhamos a viver, gente. Será que essa alegria que estava em Cristo Jesus, que estava em Paulo e Silas, será que essa alegria está dentro de nós? Porque se essa alegria estiver dentro de nós, ninguém nos paralisa, ninguém pode nos parar e nos impedir de falar do amor de Cristo. Se essa alegria estiver queimando dentro de nós, todos os dias da minha vida eu vou gastar a minha vida falando do amor de Cristo, dando a minha vida por amor a Cristo Jesus. Porque essa alegria que foi proposta para Cristo, foi proposta para cada um de nós também. Jesus, ele fala: a alegria que foi me dada, é a alegria que eu estou propondo para vocês. Vocês estão entendendo ou não? Por isso que vale a pena continuar.
Por isso, Mateus, que vale a pena persistir no louvor, nas células, nas vidas, por isso que vale a pena. Porque Cristo foi até o último, porque Ele sabia que a partir do momento que o propósito fosse cumprido naquela cruz, a alegria que foi proposta para Ele, era que Ele ia ressuscitar, e ia reinar. Cada um de nós foi escolhido para reinar com Cristo, meu irmão. Amém? Se isso for pouco para você, eu quero dizer para você, que cada um de nós temos um chamado para reinar com Cristo nos últimos dias. Isso tem que queimar dentro do teu coração. Ah, mas eu sou jovem demais, se eu ficar com esse negócio de igreja, eu vou perder minha felicidade. A maior felicidade está em Cristo. Tudo que o mundo oferece, existe 100 vezes mais em Cristo Jesus. Tá bom para você ou não? Tudo que o mundo oferece não se compara com a alegria e a felicidade que Cristo quer proporcionar para cada um de nós. Por isso que vale a pena. Por isso que vale a pena continuar. Por isso que vale a pena perseverar. Vocês estão entendendo ou não? Aqui Paulo, nas cartas de Paulo aqui também, ele escreve um pouquinho sobre o poder da esperança da ressurreição. Por que ele acreditava na ressurreição? Romanos 8,18. Romanos 8,18 diz assim: considero que não vale a pena comparar os sofrimentos do tempo presente com a glória que nos será revelada. Olha para o teu irmão, fala: meu irmão, você está passando por algum sofrimento? Você está passando por algum perrengue? Colocou aqui, Samuelzinho, Romanos 8,18? Eu nem vi se ele colocou, gente? Ele tira rápido, né? O bicho é ligeiro. Ô, louco, ele é... Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo sabia que, mesmo ele estando preso dentro daquela prisão, mesmo ter sido açoitado, amém? Padecido ali, ele sabia que aquilo que ele estava passando não era nada comparado com a glória que Deus tinha preparado para ele. Eu imagino a felicidade de Paulo, quando aquele carcereiro leva ele até a sua casa e diz assim: aqui está minha família, Paulo. Eu e minha casa queremos servir o Senhor Jesus Cristo. Eu e minha casa acreditamos no Deus que você prega, Paulo. Todo o sofrimento de Paulo, toda a dor que ele sofreu, ele sabia que tinha um propósito. Tudo aquilo que ele passou na cidade ali, ele precisaria ir para a prisão, porque lá na prisão tinha um carcereiro, uma família que precisava ser ganha para Jesus Cristo. Tem momentos que a gente passa por uma luta, a gente passa por uma situação, e Deus, sabe, Deus começa a mexer as coisas, justamente porque Ele quer nos usar para salvar vidas, salvar famílias. E nós precisamos estar atentos. 2 Coríntios 4,17. 2 Coríntios 4,17. Pois esta leve aflição momentânea está preparando para nós um peso eterno de glória, além de qualquer comparação. Vamos ler outra tradução aqui. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, de glória muito grande. Amém? Essa é a alegria proposta para cada um de nós. Cada um de nós precisamos entender isso nessa noite. Porque se nós entendermos que existe uma alegria proposta para nós vivermos nessa terra, todos os dias, quando nós levantarmos, nós vamos glorificar o Senhor e dizer: Pai, eis-me aqui, Senhor, porque eu quero ganhar vidas, porque eu creio na ressurreição dos últimos dias.
Essa é a alegria que precisa estar dentro de nós. E olha só o que Jesus, vai ficando de pé no seu lugar. Olha só o que Jesus, Ele diz para nós nessa noite. Mateus, capítulo 5, versículo 11 e 12. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Da mesma forma, profetas que viveram antes de vocês. É o que Jesus fala para mim e para você nessa noite. Felizes serão todos vocês quando passarem por lutas, por angústia, por minha causa, quando forem perseguidos, quando forem maltratados. Amém? Quando virarem as costas para você, quando te acusarem você, por minha causa, quando vocês forem caluniados, Jesus está dizendo assim: fiquem felizes e alegres, porque existe algo preparado nos céus para vocês. Existe uma recompensa que não é nessa terra, existe uma recompensa que está nos céus, preparado para cada um de nós. Amém? Então, independente do que nós estamos vivendo nessa terra, nós não podemos parar nunca. Nós precisamos prosseguir, precisamos continuar. Não desista, meu irmão, continue, persista. Ainda que nós estejamos passando por um momento de luta, ainda que se levante contra nós, continue, persista, porque a nossa alegria está preparada nos céus. Existe algo preparado para cada um de nós nos céus. Uma alegria proposta, vindo da parte do Pai.